Então vamos dar sequência e finalizar a aula de hoje. A gente parou nesse slide onde eu justificava a importância da comunicação orientada a mensagens, né? Do porquê da existência dela e o que ela traz de benefícios para o desenvolvimento de sistemas distribuídos, que as tecnologias que a gente viu anteriormente não conseguiram atender, né? Sockets, RPC, RMI. Então, eu citei todo um caso, né, prático de uma integração de sistemas no ambiente que eu pude vivenciar e trabalhar ao longo de 10 anos. E aí a gente chega, né, nessa situação, né, aí fazendo referência àquelas características da comunicação no início desse capítulo, desse slide, apresentando quais as características do que a gente vinha trabalhando nas tecnologias até então e o que a fila de mensagens, orientação a mensagens traz diferente. E aí a gente tem um caso de uma comunicação persistente e assíncrona, né? Exatamente oposto ao que a gente viu até agora, que era síncrona e não persistente, né? A questão do síncrono e assíncrono a gente já entende muito bem, não é? O síncrono precisa das duas pontas funcionando ao mesmo tempo, e o assíncrono não. E o persistente, ele vem agregar essa comunicação assíncrona, né? Na verdade, uma coisa acaba puxando a outra. Se eu, cliente, vou requisitar um serviço e existe a possibilidade dele não estar funcionando naquele momento, mas de alguma forma eu preciso de um retorno. Então, esse retorno, que é na forma de mensagem, ele está persistido em algum ambiente. E com isso a gente ganha uma característica chamada de desacoplamento temporal, né? Então, eu trabalho em tempos distintos com meu fornecedor e meu consumidor de serviço. As mensagens ficam armazenadas até que o receptor possa consumi-las. O emissor só tem garantia que a mensagem será eventualmente inserida na fila do servidor. Quando a mensagem será consumida ou se será consumida, isso depende do comportamento do receptor, né? Então, até no exemplo prático que a gente executou, né, fica muito claro para o servidor, né? Na verdade, fica muito claro. É evidente para o servidor quando o cliente se conecta, que ele recebe a mensagem e ele devolve uma mensagem. Nessa comunicação orientada a mensagens, né, com fila de mensagens, isso já não ocorre. O servidor, ele publica a mensagem e a parte dele está feita. Se o cliente vai consumir ou quando o cliente vai consumir, ele não sabe e ele não precisa e ele não quer saber. Isso não importa ainda. Então a gente tem aqui abaixo um gráfico que ilustra 4 possíveis situações, não é? O caso dele não precisar estar, né, ou as duas pontas não precisarem estar ativas, não quer dizer que se estiverem a coisa não vai funcionar. Obviamente que vai, de forma mais instantânea, quase simulando uma sincronicidade, que não é exigida. Então, na primeira situação, ou no primeiro caso aqui, na situação A, a gente tem exatamente esse status, né? Servidor rodando e cliente rodando. Aqui a gente já não chama de cliente e servidor, porque o cliente e servidor dá muito essa ideia do serviço síncrono, né? Aqui está como sender, né, que seria o enviador, e o receiver, o enviador, não é emissor, né? Send é enviar, tradução horrível. O emissor e o receptor. Então os dois estão rodando. O servidor envia, receptor consome. Ótimo. Mas aí aqui a gente já tem uma segunda situação. O receptor, no livro ele põe como passivo, ou seja, ele está inativo. O servidor publica da mesma forma, então eu tenho essa camada intermediária onde as mensagens são persistidas, que são exatamente as filas, né? Na ideia de fila mesmo, de estrutura de dados, onde ele vai acumulando ali, depois você vai retirando. Então o servidor publica, não necessariamente o receptor consome. Numa terceira situação, uma vez que o servidor já publicou,
o receptor vai lá buscar a mensagem e não tem ideia, e não precisa ter ideia, se o servidor está rodando ou não. O importante é que ele sabe onde está a mensagem e sabe como buscá-la. E a partir do momento que o servidor publicou em outro momento, que pode ser logo na sequência ou um tempo maior depois que o receptor consumiu, né? Eu tenho a minha fila de mensagem, ela está lá mantida, mas eu tenho aqui a situação dos dois já inativos. Um já publicou e o outro já consumiu. Nisso, a gente tem, para que um serviço, uma tecnologia possa trabalhar dessa forma, né, com filas de mensagens de forma síncrona e persistente, eu preciso de uma interface básica, né, com primitivas básicas que me permitam fazer isso. E na comunicação orientada à mensagem, eu tenho essas 4 primitivas: put, get, pull e notify. Então veja que o negócio é até mais enxuto se a gente pensar nas primitivas que a gente viu agora há pouco com socket, né? De você ter o socket, fazer o bind, o listen, connect, send, receive, close, porque precisa estabelecer uma conexão, precisa amarrar essa conexão, tornar pública, trocar mensagem, mandar responder. Aqui não. A própria tradução aqui já vai dar uma boa ideia do que cada diretiva dessa faz. Put, em inglês, colocar. É quando o servidor ou o emissor, e não o enviador, né? O emissor coloca a mensagem na fila. Ele coloca, beleza, fez a parte dele. Não é bloqueadora. Então, mais uma vez, fazendo um contraponto às nossas conexões bloqueantes, né? Lembram lá da primitiva connect do servidor na comunicação síncrona, que ele ficava bloqueado esperando que o cliente o chamasse. Aqui não, ele não precisa. Ele publica e já está livre, não fica bloqueado. O get, se a fila estiver vazia, ficará bloqueado até chegar a mensagem. Remove a primeira mensagem que você estiver na fila. Então o get está do lado do consumidor, né, do receptor que vai atrás da mensagem. Claro que se ele for lá buscar e a mensagem não tiver publicada porque o servidor caiu, ele vai ficar parado esperando. Então vai ficar bloqueado. Mas a partir do momento que a mensagem chegou, ele já pega e se desbloqueia. Pull verifica se existe mensagem em uma fila específica e remove a primeira. Nesse caso não fica bloqueado. Então aqui é a possibilidade de fazer essa verificação, né? Vai lá, verifica, tem, ótimo, pega, não tem, não bloqueia. Então isso aqui, a escolha entre usar a diretiva, a primitiva get ou pull, vai de acordo com a aplicação. A aplicação precisa daquela mensagem, então espera e bloqueia. A aplicação pode vir no outro momento buscar a mensagem, então usa o pull. E o notify, como o próprio nome também diz, de notificação, é definir uma função que será invocada sempre que uma mensagem for inserida na fila. Então, o que pode ser feito? O servidor, né, o emissor, o provedor das mensagens, ele pode instalar ou criar um serviço que aí no mundo Unix é muito conhecido como os daemons, né? É aquele serviço que fica rodando ali em background perenemente, está sempre executando ali, e ele pode ficar verificando. Tá, normal, não tem nenhum erro nisso. Tem mensagem nova? Não tem. Tem mensagem nova? Não tem. Tem mensagem nova? Opa, notifica. Olha, tem mensagem nova aqui na lista. A gente pode imaginar até como um serviço de... O serviço de orientado a mensagens, ele é feito muita analogia pela proximidade do funcionamento com o serviço de e-mail, né? O e-mail não deixa de ser um serviço orientado a mensagem, né? Você tem uma camada intermediária lá onde as mensagens, os e-mails são publicados e são persistentes e é assíncrono, e o cliente, quando vem, consome, né? Claro que aí o e-mail tem algumas diferenças de ser totalmente persistente, a não ser que o cliente opte por apagar, etc. Mas existe muita semelhança. E da mesma forma que o e-mail, aqui na fila de mensagens, é possível, né, colocar um daemon que faça essa função de notificar, de notificação.
Então, como é que fica uma arquitetura básica de um sistema de filas de mensagens? Né? Apesar de todo esse blá 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 e tudo o que ele promete, o que ele se propõe a fazer, a arquitetura ela é, de certa forma, simples. Né? Claro que na sua teoria. Na prática, quando a gente pensa num sistema de grande vulto, aí, né, a implementação não é tão simples assim. Primeira coisa, né, a ser definida. As filas, seja uma fila do remetente, né, que envia, ou a fila do destino, ela tem que ser local. Tá aqui, mensagens só podem ser colocadas em filas locais do remetente. Local pode ser entendido como na mesma máquina ou a própria LAN, né? Porque uma coisa é você falar em latência, em queda de conexão no WAN. A latência é natural, tá ali. E a queda, como tem muitos pontos, também ela é muito mais comum, digamos assim. Mas uma LAN não, a LAN não tem latência, né? A velocidade de uma LAN é gigantesca. E da mesma forma que cair uma LAN é muito mais difícil. Então é aceito que a fila local, a ideia de local seja não só na mesma máquina, mas como na mesma LAN. Para quê? Para que ela possa ser alcançada por RPC. Então veja que é utilizado o RPC para chamada mais uma vez, né, RPC/RMI, para chamada de métodos para inserir mensagens nas filas. Então, para garantir, né, toda a velocidade, né, e a eficiência e robustez do sistema, é uma exigência que essas filas elas sejam locais. Então, as filas onde as mensagens são postadas, digamos assim, que são colocadas, são submetidas, são as filas de fonte, né, de origem. Da mesma maneira, existem as filas de destino que têm a mesma exigência de que elas têm que ser locais. Então, já percebam aí que a gente não tem uma única fila, mas sim um sistema de filas encadeados desde o remetente, ou o emissor, o enviador, até o receptor, né? O consumidor, a ponta final, que a gente poderia ver como cliente, aplicação cliente. Cabe ao sistema de fileiramento de mensagens a responsabilidade de fornecer filas para remetentes e receptores, bem como providenciar para que mensagens sejam transferidas da fila fonte para a fila destino. Então, existe um sistema que gerencia todas essas filas, que vai ser responsável por transmitir as mensagens, por transferir essas mensagens desde a fila original, lá a fila fonte, até a fila de destino. As mensagens elas podem ter um tamanho fixo definido, né? Pode ser definido por todo o sistema. Ó, esse é o tamanho máximo da mensagem, mas também dependendo da sofisticação, né, do sistema implantado, ele pode fazer a fragmentação, né, a divisão dessas mensagens em tamanhos menores. Então, não seria uma atribuição da aplicação, mas o próprio sistema de gerenciamento dessa fila de mensagens, de quebrar mensagens e remontar essa mensagem do outro lado. Então existe essa possibilidade também. Filas são distribuídas por diversas máquinas, né? Isso aqui ficou claro quando a gente diz que tem uma fila na origem, uma fila no destino, e aí para que chegue de uma ponta a outra, necessariamente vão ter filas intermediárias ao longo do caminho. Cada fila possui um identificador único em todo o sistema distribuído, né? Isso aí se torna natural. Identificar cada fila implica em fazer um mapeamento de filas para endereços de redes e portas. Então imagine, né, de forma mais prática realmente, essas filas como um serviço de armazenamento, né? Um mini banco de dados, que na prática, sistemas grandes como o WebSphere, que eu citei da IBM, usa, né, uma espécie de banco de dados mesmo para fazer o armazenamento dessas filas. Então, tem um grande sistema, né, tem o provedor, provavelmente vários consumidores, e aí eu tenho, nesse caminho,
várias filas com identificador único, e esse identificador, né, muito provavelmente através de um IP e de uma porta. Na prática, significa que deve ser mantido um banco de dados com o nome das filas, análogo a um DNS, um serviço de nome, ou análogo a um serviço de nome para um serviço de e-mail. Não quer dizer que é para um serviço de e-mail aqui, só fazendo a analogia. Então, para que eu possa localizar, saber o endereço, né, de IP e de porta nessas várias filas existentes no sistema, eu tenho também atrelado a toda a solução um serviço de nomes, onde eu posso, através dele, localizar a próxima fila, e a próxima, até que saia da ponta do destino, da origem até o destino. Máquinas clientes podem estar ligadas a mais de uma máquina servidora, responsável pelo encaminhamento de mensagem, que aí é essa parte do roteamento, né? Então a gente pode imaginar como uma rede, né? E pensar aí, a gente vai ver isso agora, que essas filas intermediárias necessitam de todo um roteamento. Então vê que a gente percebe aí na solução várias soluções de uma rede, né? Desde do DNS, para identificação dos nomes, mapeamento dessas várias filas, um sistema de roteamento necessário para que possa ir de um ponto a outro. Então a gente tem um subsistema de rede aí nessa solução, né? Principalmente daquilo que eu falei no final, no início desse assunto, né? No final da nossa aula síncrona, quando se pensa realmente num grande sistema distribuído com várias entidades, várias instituições envolvidas. As filas são gerenciadas por esses gerenciadores de fila que normalmente interagem diretamente com a aplicação que está enviando ou recebendo as mensagens. Os repassadores, é a forma que o livro traduz, mas em inglês põe como routers, né, que a gente geralmente traduz como roteadores. E na verdade a função é de roteador, né? Então eu cito repassadores, mas se soar estranho, podem ler como roteador. São gerenciadores especiais de fila que funcionam como roteador, pois repassam mensagens que chegam para outros gerenciadores de fila, né? Ao invés de eu ficar lendo tanto aqui, ou ficar falando tanto, é interessante a gente ver um diagrama. E aí a gente imagina realmente como um sistema de redes, né? A gente está falando aqui a nível de aplicação, então um nível de abstração bem mais alto, mas aplicações que estão distribuídas, que estão numa rede e que precisam se comunicar. Então toda a solução ela está no nível bem mais alto ali, sem pensar na arquitetura ou na pilha de redes. Geralmente a gente trata essas questões no nível mais baixo. Agora a gente está tratando lá nas últimas camadas da arquitetura do modelo OSI, né? Então eu tenho aqui um sender, lá eu traduzi como um enviador de novo, um emissor A e um receptor B. Mais uma vez, vejo que agora a gente não fala mais de cliente-servidor, né? Reforço cliente-servidor, dá o caráter mais síncrono. Então a gente já não fala isso. Fala um emissor que vai publicar em um determinado momento e um receptor que vai consumir em determinado momento. Então ele repassa para o R1, o router 1, né, o repassador ou roteador mais próximo, que aí vai buscar no seu DNS. Então todo o sistema de roteamento mesmo que vocês devem ter visto como funciona em redes e que a gente vai estudar, né, a nível de aplicação, a nível de sistemas distribuídos na próxima aula. Vai buscar o roteador mais próximo, que vai buscando mais próximo, vai consultando o DNS, todo o esquema de roteamento, vai transmitindo a mensagem até identificar o seu destino, que aqui está no receptor B. Então veja que eu tenho várias aplicações, né? Então tem um sistemão distribuído aqui com várias aplicações, com vários roteadores, uma mesma aplicação conectada a mais de um roteador, naquele sentido realmente de roteamento, de buscar
o melhor caminho, né? Então, os repassadores exercem papel importante no mapeamento da localização das filas. Apenas os repassadores precisam ser atualizados quando filas são adicionadas ou removidas, né? Então, a aplicação, a ideia de se ter, de se implantar, de se comprar, se contratar um sistema desse, realmente é deixar a cargo dele todo o trabalho pesado da comunicação, né? Então, se tem fila nova, se entrou fila, se saiu fila, se entrou aplicação, se saiu aplicação, a minha aplicação específica não deve se preocupar com isso. Eu só quero publicar ou quero consumir. Então, o gerenciamento aqui que dê conta de resolver esses problemas, né? De reconhecer novos roteadores, de reconhecer novas filas, de consultar todo o mapeamento e fazer essa transmissão da mensagem para que chegue a todas as aplicações. O gerenciador de fila só precisa saber onde está o repassador mais próximo. Isso permite a construção de sistemas escaláveis de gerenciamento de fila, possibilitando o seu crescimento gradativo, né? Então, realmente, a gente tem em pleno funcionamento um sistema de roteamento, né? De fila para fila até as aplicações. Por fim, e no meio disso tudo, a gente tem uma figura de extrema importância, né? É uma expressão em inglês, né? At last but not least, né? Que seria por último. Agora até esqueci a tradução lateral. Mas enfim, é a última coisa, mas não menos importante, que são os message brokers, ou intermediadores de mensagens. Esse aqui também é um sistema extremamente comum em várias soluções, né? Inclusive é um sistema que ele tem uma solução que tem crescido muito, e eu vou citar um produto ali mais adiante. Na comunicação de sistemas IoT, né? Da internet das coisas, para a comunicação de diferentes dispositivos. É sempre nesse intuito da integração, né? Vocês já perceberam de tanto que eu insisto nisso. Eu tenho sistemas e que com o tempo vem a necessidade de que eles se conversem, né? Sejam novos sistemas, sejam sistemas legados, mas que percebe-se que em um determinado momento, olha, a gente precisa fazer conversar. Eu vou alterar código de um para conversar com o outro. Beleza, vou resolver. Mas aí chega um novo, altera tudo de novo, encontra uma linguagem, um formato comum entre eles. Não funciona. Eu não vou ficar mexendo em código de todas as aplicações toda vez que chega uma nova para definir uma linguagem comum para que eles se comuniquem. Não dá para funcionar assim, né, num contexto que é tão grande, tão heterogêneo, né? Então é sempre nesse sentido. E o broker, né, como intimamente chamado, não precisa chamar de message broker, ele vem fazer essa função, né? E aí existe realmente uma série de produtos e plataformas disponíveis gratuitas ou pagas, né? Aquele WebSphere que eu já citei, tem uma solução de broker também, mas lá é pago, né? IBM não tem muita coisa gratuita, mas tem produtos da Apache, enfim, a gente já cita ali, porque é um tipo de solução que é cada vez mais necessária, né? Então vamos lá. Importante área de aplicação de sistemas de enfileiramento é a integração de novas aplicações em um único coerente sistema distribuído, né? Citei e aqui, né, acho que se encaixa mais o caso lá, o meu caso prático de uso do sistema do Detran, né? Eu tenho grandes aplicações de grandes instituições e que em um determinado momento, nem que seja específico, eles precisam se conversar. Então, o sistema de enfileiramento, ele vem muito nesse sentido, quando tem essa grande quantidade de sistemas distintos e independentes, mas que de alguma forma compõem um grande sistema distribuído. A integração requer que aplicações possam entender as mensagens que recebem. Ou seja, as mensagens enviadas pelo remetente devem ser o mesmo formato da mensagem receptor. Só que como é que você garante isso, né? Entre dois, né, você já tem que mexer alguma coisa. E entre, sim, 10, N,
aplicações. Como é que você garante tudo isso? É aquilo que eu falei agora há pouco, você vai sair alterando em cada um, não, vamos alterar a linguagem desse, vamos alterar, vamos definir um padrão. Não, mas o meu banco não atende minha arquitetura, meu SEO, minha linguagem, minha aplicação, não vou mexer. Então não dá para ficar mexendo nas pontas, a gente precisa de alguma coisa ali no meio. A complexidade está no fato de cada nova aplicação adicionada, o sistema pode requerer um formato diferente de mensagem. Poderá não, vai requerer um tempo diferente de mensagem. Então, cada potencial receptor deverá se ajustar a esse novo formato. Pensar em um formato comum a todos é algo extremamente difícil, para não dizer impossível, pois exigiria um sistema de aplicações de formatos muito próximos, o que raramente ocorre no sistema distribuído. Não é? Não vai ocorrer, né? Você tem sistemas distintos, de novo, né? Com bancos distintos, que foram feitos com tecnologias em tempos diferentes. Então, você pensar num formato comum ali que atenda a todos, né? Pode abandonar, como diz. Para ambientes como sistemas distribuídos, se faz necessário aprender e viver com diferentes formatos e tentar providenciar os meios para simplificar ao máximo essas conversões. Então, é o tal do aceitar, aceita que dói menos, né? Alguma coisa assim. Mas tem que aceitar, encarar aquilo que é o natural dessa arquitetura, né? É o natural desse ambiente onde está posto o sistema distribuído. Então não adianta a gente lutar contra e sim buscar formas de minimizar esses impactos. Em sistemas de enfileiramento de mensagem, conversões são manipuladas por nós especiais, conhecidos como os brokers. Então a gente chega ao tal dos message brokers, brokers de mensagens, intermediadores de mensagens ou simplesmente broker. O broker ele tem exatamente essa função de lidar com toda essa heterogeneidade das aplicações. Então ele vai buscar uma forma e não é solução mágica, não vem pronta, exige muito trabalho, né, de configuração, muitas vezes de programação para fazer essas conversões, não é? Então ele vai estar no meio, ele tem essa responsabilidade de deixar transparente para as aplicações a comunicação, na verdade, não no nível de comunicação, mas no nível das mensagens, de que haja uma conversão e o que uma aplicação envia a outra entenda e vice-versa. Transforma as mensagens que chegam de modo que seja entendida pela aplicação destinatária. Um broker de mensagens não é considerado como uma parte integral do sistema de enfileiramento. Aqui é só a questão de que seja entendida como algo independente, né? É um plugin ali que você instala, ó, tá aqui o broker para facilitar a vida de você. Sempre precisa do broker? Não. Existe, isso que quer dizer aqui, né? Existe uma exigência do broker numa solução dessa? Não. Mas normalmente é necessário, né? A não ser que você, por acaso, tenha um sistema muito heterogêneo, um sistema pequeno, heterogêneo não, homogêneo, um sistema pequeno que você consiga fazer essa comunicação sem grandes dificuldades. Senão a necessidade dele vai ocorrer sim. Então aqui eu tenho uma aplicação, de um lado, a origem, o destino do outro, e elas não se conversam. Elas trabalham com formatos de dados, tipos de dados, bancos de dados diferentes, né? E aí não precisa ir muito longe, né? E aí aqui a gente tem no meio, né, a nossa fila de mensagem, né? O queen seria o enfileiramento, e os brokers com as suas regras, né? Um banco de dados com as regras. A gente pode pegar casos mais simples, em um banco de dados, né, na minha aplicação, vamos voltar para o Detran, né? O meu bom e velho Detran. Eu armazeno a hora do pagamento, o data e hora, num tipo date time lá do meu banco MySQL, né? Que ele já armazena data e hora num campo só. E aí eu vou notificar a Secretaria de Fazenda, ó, o cidadão, o usuário de CPF tal, pagou o IPVA,
né, está quites com o Estado, pagou o seu imposto. Beleza, então vou mandar essa mensagem para aquele sistema, para que ele dê baixa no pagamento e não cobre o cara de novo, que não ponha no SPC, no Serasa, enfim, né, coisas do nosso dia, de pagar a conta e dar baixa e não ser cobrado por isso. Beleza, só que no sistema lá da Secretaria da Fazenda, o banco de dados deles não trabalha com esse campo date time. Eles armazenam a data num campo data e separadamente num outro campo eles armazenam a hora do pagamento em outro campo, no campo time. Muito normal, as duas situações extremamente normais. Já o banco que informou que o pagamento foi realizado e que o Detran vai receber, né, que é a guia, o boleto é do Detran, depois o Detran trata de comunicar aos outros órgãos que foi dado baixa. Já o banco, ele manda isso em tipo texto, né, ele armazena no string, né, o banco lá de 100 anos de existência, aquilo vem como string. Então, quem é que vai dar conta de gerenciar isso? De dizer, ó, o que eu estou recebendo aqui do banco, Detran, era isso, mas eu sei que você vai reclamar, você vai gerar uma exceção, vai dar o erro, então eu converto essa string para um datetime, já te dou como tipo datetime, que é um tipo, né, não é um texto simples, é um outro tipo de dado. E aí o Detran, da mesma forma, ao publicar para a Secretaria da Fazenda, alguém tem que dizer isso, olha, a Secretaria da Fazenda, se eu tentar inserir isso no banco de dados dele, vai dar problema, porque ao invés de entrar uma data, vai entrar uma data com um horário lá, 11h25 da manhã. Então, alguém tem que pegar e quebrar esse dado em dois e entregar dois valores distintos. Quem faz isso? O broker. Então, perceba que existe um trabalho manual, né? Claro que aí automatizado, mas existe um trabalho manual que é feito aqui internamente. E é nesse sentido, tá? Esse exemplo prático que eu dou, ele é, não vou dizer que é real, porque não era exatamente esse o caso nosso lá, que eu também não vou lembrar. Mas é muito próximo disso. Você realmente trabalhar com conversões do dado. Só que aí você define essas regras aqui, rules, em um banco de dados, e às vezes isso implica fazer uma aplicação. Ele já vem com, né, se a gente pega esses brokers profissionais, eles já vêm com muita coisa, muita ferramenta para fazer isso sem precisar você cair em linha de código. Mas às vezes é necessário fazer linha de código. Mas é exatamente essa a função do broker, né? Está exatamente aqui o, o que fala, o que eu citei agora como exemplo. Um broker pode ser tão simples como um reformatador de mensagens, né? Pode converter tamanho de campo de tabela de banco de dados para que seja aceito no destinatário. Um inteiro é 8 bits, o outro é 16 bits, um float é 16, o outro é 64 bits. Existe essa necessidade de conversão também, e aí isso aí é mais fácil, né? Ou algo mais avançado, que seria manipular a conversão entre as duas aplicações. Né? Nesse caso, frequentemente não se pode garantir que toda a informação contida na mensagem de entrada possa realmente ser transformada em algo apropriado para a mensagem de saída, né? De repente eu recebo data e hora, mas aí um outro banco só precisa da data, ou o contrário, eu só recebo a data e o outro espera data e hora. Então, às vezes, vão ter essas situações que não se atendam 100%. Contudo, o mais comum é utilizar um broker para integração avançada de aplicações empresariais. Então, em vez de apenas converter mensagem, ele é responsável por combinar aplicações com base nas mensagens que são trocadas, que é o modelo publicar e sobrescrever. Nesse modelo, aplicações enviam mensagens na forma de publicar que vão para o broker, e aplicações que declaram interesse recebem, subscrevem e recebem essas mensagens. No centro de um broker de mensagem encontra um repositório de regras e programas que podem transformar a mensagem do tipo T1, tipo T2, o que está ilustrado aqui, né?
A complexidade nisso está em definir regras e desenvolver os programas. Então, a gente parte de uma solução mais simples de broker quando a gente trata só com a manipulação dos dados, seja a conversão de tipo ou a manipulação do dado propriamente dito, ou de muitas vezes uma aplicação complementar que tem que estar no meio, né? Que tem alguma regra de negócio que aquilo precisa executar alguma coisa de fato, de gerar uma nova mensagem e inseri-la, né, que aí é o publicar no fila de mensagem e deixá-la disponível para as aplicações que a consomem. Existe uma aplicação, uma implementação de um serviço de mensagens no Java, que é bastante utilizado, o JMS, o Java Message Service, que há esse WebSphere da IBM, de soluções pagas, é uma das maiores. A Google tem, obviamente, a Amazon também tem, mas o WebSphere ela já está há bastante tempo no mercado. Qual a melhor hoje, não vou saber dizer. E a WebSphere ela é baseada basicamente em Java, então ela utiliza o JMS, que é um pacote, uma biblioteca extremamente poderosa. Ela tem dois modos de operação, um modo mais simples, ponto a ponto, né? Cada mensagem possui um único consumidor e a fila é mantida até que ela seja consumida ou expire por um tempo pré-definido, né? Então aqui é uma solução mais simples, ou essa solução realmente de publicar, sobrescrever, que foi citada aqui em cima. Você interessado em consumir a mensagem, você se subscreve. Então, quando alguém publica, você fica sabendo que tem a mensagem ali e você consome. Né? Todos os assinantes de um tópico recebem as mensagens publicadas e mensagens ficam retidas até serem entregues a todos os assinantes. Então, ao invés dela expirar por um tempo, ela vai ficar ali até que todos os clientes que se subscreveram, né, como interessados naquela mensagem, até que todos eles consumam. E aqui a gente vê a implementação, né, que eu tinha citado anteriormente, dessas tecnologias, né, de toda essa parte de enfileiramento de mensagem e principalmente de brokers. Então a gente tem aqui sistemas bem grandes, que fornecem enfileiramento, roteamento ponto a ponto, publishing, public, subscribe, confiabilidade e segurança, e aí a Apache principalmente se destaca nessas soluções. Né? São sistemas grandes, complexos de serem trabalhados, mas extremamente eficientes. E aqui está aquele exemplo que eu citei, que está sendo muito utilizado, que é um broker, né, que está sendo muito utilizado para integração de dispositivos IoT, justamente por ser dispositivos IoT são sistemas mais leves, né, no sentido de hardwares mais simples, com poder de processamento menor, que precisam de sistemas menores, né, senão não dão conta de executar. Então, esse Mosquito, ele vem atendendo com bastante sucesso, né? Se vocês entrarem no site, vão ver a quantidade de clientes que utilizam para esse tipo de comunicação. Então ele é voltado realmente aqui para ambientes que exigem código pequeno e taxa de transmissão baixa. Então se encaixa muito bem com sistemas IoT. Gente, é isso. Então encerramos aqui a terceira e última parte do capítulo de comunicação, capítulo gigantesco, né? Isso que a gente não vai ver ele na sua totalidade. Então esse aqui foi o tópico 4.3, comunicação orientada à mensagem. Então a gente encerra aqui. A partir da próxima aula a gente tem aí serviço de nomes como um tópico, capítulo novo. E aí aula assíncrona. Tá joia? Tem atividade já no Siga, um sisteminha de bate-papo simples ali, troca de texto, de mensagem em RMI. Tá joia? Qualquer dúvida está à disposição. Temos sempre aí os horários de atendimento. Grande abraço.